Ele criou uma das viradas de bateria mais conhecidas da história da música, mas também foi autor de composições impactantes. Foi soberano entre os anos 80 e 90, criando músicas até mesmo para desenhos animados. Mas o tempo foi implacável com esse grande artista. Saiba o que aconteceu com uma das maiores mentes da música internacional. Philip Davis Charles Collins, ou apenas Phil Collins, nasceu no ano de 1951 em Londres, vindo de uma família de origem muito humilde. Com apenas 5 anos, os pais deram para ele de presente uma bateria de brinquedo e logo os familiares entenderam que ele tinha jeito então para a coisa, e foi aí que tudo começou. Os seus tios conseguiram aos poucos irem dando para ele de presente instrumentos mais profissionais, pratos, tambor, algo que fosse mais perto então realmente de uma bateria profissional. Além disso, durante a juventude e adolescência, principalmente na escola, ele aprendeu a tocar piano, sempre de maneira muito autodidata. Ele, na verdade, nunca conseguiu ler uma partitura. Ele entrou em algumas bandas na infância, na adolescência, e quando tinha 19 anos ele resolveu participar de uma seletiva que uma gravadora estava fazendo para integrar a bateria de uma banda. Ele não sabia, mas era para, na verdade, substituir o antigo baterista dos Genesis que estava saindo do projeto. Os Genesis já eram uma banda bastante conhecida, com álbuns psicodélicos e, claro, com Peter Gabriel aí na frente desse projeto. Ele foi aprovado e em 1970 ele passou a ser o baterista oficial dos Genesis. Além, é claro, de fazer o backing vocal. Afinal de contas, já perceberam que ele tinha um talento vocal extremamente interessante para a idade dele. De 1970 a 1975, ele era então baterista e backing vocal dos Genesis, enquanto Peter Gabriel era o frontman, o vocalista principal. Mas em 75, então, Peter Gabriel decide que quer também uma carreira solo, quer sair e se aventurar num projeto sozinho. E o Genesis passa a ter como frontman, então, Phil Collins, saindo lá de trás da bateria para a parte da frente da banda. E foi aí que o Genesis passou a ter uma sonoridade mais popular, com músicas que se aproximavam mais do que se tocava no rádio. É lógico que alguns fãs mais antigos, mais tradicionais, podemos dizer assim, não gostaram, mas a verdade é que nunca antes o Genesis foi tão popular quanto no momento em que Phil Collins resolveu assumir o vocal principal. No final dos anos 70, Phil Collins passa por um turbulento fim de relacionamento com sua esposa, que sai então da sua vida e leva embora também os seus filhos. Isso impactou muito ele, que pediu uma pequena pausa dos Genesis. Ele passou a criar, então, compor músicas referentes a esse fim de matrimônio. E em 1981, essas composições saíram do papel para o seu primeiro disco solo. E já nesse primeiro álbum, chamou muita atenção uma música que seria um de seus grandes hits, a sua marca registrada, In the Air Tonight. Em 82, o seu segundo álbum solo também faz muito sucesso na Inglaterra e nos Estados Unidos, com músicas como I Don't Care Anymore e You Can't Hurry Love. Em 1984, um convite muda a carreira de Phil Collins. Ele é convidado, então, para fazer uma música original para o filme Paixões Vorazes, que no original tem o seu nome Against All Odds. Também é em 84 que ele recebe o convite de Philip Bailey, um integrante da banda Earth, Wind and Fire, para fazer um dueto no seu novo álbum solo. O dueto era a música Easy Lover e também foi um grande sucesso dos anos 80. Phil Collins passa então a acumular diversos prêmios e topos de parada. Já em 85 ele faz uma das principais e até hoje memoráveis, lembradas apresentações do Live Aid. Mesmo assim, ele não queria de jeito nenhum largar o Genesis. E foi por isso que ele lançou junto com o grupo a música e o álbum Invisible Touch.
Ainda nos anos 80, em 1989, ele lança um disco com muitas críticas sociais, e entre os vários hits desse disco está uma música bastante tocante que fala, sobre a situação de moradores de rua em um mundo em que a desigualdade ainda impera. Essa música se chama Another Day in Paradise. Em 1999, ele é convidado pela Disney para produzir uma música para o desenho Tarzan, e essa música se tornou também um dos grandes sucessos de Phil Collins. Os anos 2000 começam bem para Phil Collins porque ele começa a realizar grandes apresentações, tanto sozinho quanto com o Genesis. Porém, a partir do ano de 2007, Phil Collins começa a sentir muitas dores nas costas durante suas apresentações e, depois de uma ida ao médico, ele descobre um grave problema neurológico. Ele começa a perder a sensibilidade nos dedos, nas extremidades, e ele também, para piorar tudo isso, acaba desenvolvendo diabetes. Com isso, ele perde também parte da mobilidade dos dedos dos pés. A partir daí, ele tem grande dificuldade para se apresentar. Ele, inclusive, chegava a amarrar as baquetas nas mãos para poder tocar em apresentações próprias ou do Genesis. Essa situação só foi piorando com o passar do tempo. Vimos Phil Collins já de bengalas ou muitas vezes apenas sentado em uma cadeira para se apresentar. E é por isso que esse grande músico, que já trouxe tantas alegrias, tantos sorrisos, que fez a gente se emocionar tanto, agora está no seu descanso merecido. Phil Collins se aposentou no ano de 2022 e agora está em casa, curtindo com a sua família aos 74 anos. Todas as honras e homenagens a Phil Collins são poucas para nós que crescemos ouvindo a sua grande e importante sonoridade.